Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, e a nossa tão amada editora CPAD preparou para esse segundo trimestre do ano de 2025 falarmos sobre "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos aqui então ponderando o Evangelho segundo escreveu João e tirando verdades práticas. E hoje nós vamos aqui falar sobre a verdadeira adoração, um assunto, irmãos, extremamente relevante, doutrina para nós, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos o texto áureo que nos diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. A verdade prática nos diz assim: adorar significa viver em total rendição a Deus. Observe, irmãos, que na adoração é necessário que haja uma entrega. Não há como adorar a Deus sem que o adorador faça uma entrega completa de toda a sua vida, de todo o seu ser. Quando nós nos reunimos no templo, na casa de oração, nós ali estamos dando continuidade ao que fazemos diariamente. A nossa vida pia, uma vida de oração, jejum, de entrega, de tomar tempo para ponderar sobre o rolo sagrado, as sagradas letras, uma vida de temor ao nosso Deus. Observe que temor não é medo, é reverência, é respeito, é reconhecimento da soberania do Deus eterno. E só há como ser aceito por Deus na adoração quando há essa rendição, esse se dobrar diante do nosso Deus. Isso fala de nossa essência, da nossa vida. Então, nós precisamos, irmãos, fazer uma entrega ao nosso Deus diariamente, vivendo para agradá-lo. Adorar significa viver em total rendição a Deus, através dos nossos atos, do nosso proceder, através da nossa atitude. Como que nós saberemos como agir, como proceder, como se colocar? Nós temos o nosso manual, o rolo sagrado, as sagradas letras que devem nos governar, nos dar o norte. Todas as orientações que cada um de nós, como cristão, como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo Ele como cabeça e salvador do corpo, que é a sua própria igreja, tudo está dentro do nosso manual, do cano sagrado, da vara de medir, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos instruções e, irmãos, rendido ao nosso Deus, aquele que nos salvou, e tendo Ele como o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, nós precisamos então cultuá-lo, adorá-lo, através dos nossos louvores, através dos salmos, e Ele recebe a adoração do crente que se entrega a Ele de uma forma completa. Quando eu uso a expressão crente, a definição é o que crê. A Bíblia chama Abraão de o crente Abraão. Então, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele, como eu já fiz alusão. E é uma grande verdade. Quero ler ainda com os irmãos aqui, na leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 7, o versículo 9 ao versículo 10 e também do versículo 19 ao 24. Nos diz assim o texto sagrado:
Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O objetivo da lição são três. O primeiro, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Esse texto aqui, o qual nós acabamos de ler, vai ser explicado aqui no comunicar dessa aula. 2. Fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus, o que eu já fiz aqui referência quando aqui comentei a verdade aplicada. E 3. Integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Introdução, irmãos. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Essa afirmação aqui requer uma explicação um pouco mais pormenorizada e meticulosa, porque é uma afirmação que pode levar a um professor e aos alunos também a um entendimento equivocado. Aqui ele está fazendo essa afirmação, está dizendo que existe um vazio dentro do ser humano. De forma alguma que no nosso material, né, que foi aqui elaborado pelo nosso tão conceituado pastor Elianai Cabral, de modo algum ele está aqui afirmando que o homem sem Deus, e quando eu falo homem, eu falo as duas naturezas, homens e mulheres, a humanidade, está lá fora sedento, desejoso de Deus e não tem força para vir para Deus. De forma alguma. Ele vai aqui dizer, um pouco mais adiante, e trazendo clareza, que há no homem uma carência espiritual, e isso está evidente. O que ele está dizendo aqui que existe um vazio na humanidade, e isso é verdade, tá? Por quê? Porque o pecado, irmãos, trouxe um abismo de proporções colossal entre a humanidade e Deus. O homem hoje está morto em seus delitos e pecado, como está claro em Efésios capítulo 2. Eu vou ler um texto de Romanos e vai ficar bem claro a condição da humanidade hoje. O apóstolo Paulo em Romanos, ali ele vai falar a condição dos gentios,
Depois ele fala sobre a condição dos judeus e no texto que eu vou ler, ele está falando para toda a humanidade, formada por judeus, os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, e também está falando para os demais povos, os gentios. E nós brasileiros, estamos incluídos. Todo morador do planeta Terra. Então, vai ficar bem claro no texto que não é o homem que busca Deus, sem que esse homem, a humanidade, receba uma capacitação dada pelo Espírito de Deus, uma iluminação, sem que, como diz o apóstolo Paulo, o homem, a humanidade receba a vida da parte de Deus, o homem não tem como vir para Deus. A humanidade está escondida entre árvores. A humanidade está morta espiritualmente. A humanidade foge de Deus, odeia Deus e, por ter esse vazio que ele aqui faz nessa afirmação, o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. O homem, então, como está morto espiritualmente, cego, as escamas nos seus olhos, ele então vai cortar um tronco de árvore, com a metade vai fazer lenha para cozinhar e da outra metade vai esculpir um Deus para adorar. O homem então vai adorar a natureza. Algumas tribos adoram até insetos. Outros vão fazer uma imagem de escultura de barro, porcelana, para poder se curvar, beijar e ter como um Deus. Jamais o homem, sem que o Espírito Santo lhe convença, lhe capacite, lhe ilumine, lhe dê vida, vai vir para Deus e vai ficar bem claro no texto aqui de Romanos, o qual eu passo a ler. Capítulo 3, a partir do versículo 9. Paulo falando a todos os homens. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Ele está fazendo referência a ele. Ele também era judeu, era da tribo de Benjamim, foi circuncidado com 8 dias de nascido, hebreus de hebreus. Ele, pela sua árvore genealógica, ele era então judeu e também era romano legítimo de nascimento, pois quando ele nasce em Tarso da Cilícia estava embaixo do domínio do Império Romano. Então, quando ele faz essa colocação, pois que somos nós mais excelentes, ele havia, como eu já fiz referência, reitero para uma afixação da verdade, trazido o estado dos judeus. Primeiro ele traz dos gentios e ele traz também dos judeus. Agora, ele vai falar a toda a humanidade no planeta Terra. Então, ele abre dessa forma. Pois que somos nós mais excelentes, nós, judeus, é o que ele está dizendo aqui. De maneira nenhuma. Observe os detalhes, irmãos. De maneira nenhuma. A nossa posição como judeu e a posição de todos os demais moradores da face da terra é de distanciamento de Deus. A humanidade está distante de Deus, encerrada embaixo de pecado, morta espiritualmente, escondida, fugindo de Deus, escondida entre árvores. É o que ele está aqui afirmando. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos, ele está fazendo referência ao que ele acabou de falar, que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente.
peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há, qual é o quadro de todo ser humano, toda a humanidade? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A humanidade não tem como se justificar. O homem bonzinho que dá esmola não tem como se justificar, porque todos estão encerrados embaixo de pecado. Foge de Deus, escondido entre árvores, odeiam a Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E ele, no versículo 21, ele traz a frase mais importante de toda a Bíblia. Ele diz assim, mas agora, é o mais sem i, a conjunção adversativa no português. Dentro desse cenário, Deus fez alguma coisa. Deus tomou a iniciativa. Deus colocou uma ponte nesse abismo que há entre a humanidade e ele. Deus abriu uma porta. Deus colocou uma escada que liga a terra aos céus. E ele passa aqui, então, a partir do versículo 21, falar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, está claro aqui, então, que salvação é obra unicamente do Deus eterno. A condição da humanidade é caótica, tenebrosa. Mas Deus, o Deus que nos ama, proveu um meio de nós, então, quando cremos em Cristo de todo o coração, sermos reconciliados com Ele novamente. Então, quando está aqui essa afirmação na introdução, o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Há uma carência espiritual e isso fica evidente. O escritor aqui está dizendo que existe um vazio dentro do ser humano. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus, como a leitura da passagem de João, do Evangelho, no capítulo 4, essa carência espiritual torna-se então evidente. Neste contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos então extrair aqui ensinamentos valiosos para nós, a igreja do século 21, no que toca à adoração. Um encontro em Samaria e duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria. Em João, capítulo 4, versículo 4, no Evangelho, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia e para tal teria de atravessar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Por uma questão geográfica, irmãos. Quem caminhava da Judéia para a Galiléia ou da Galiléia para a Judéia, Samaria estava no meio. É bem verdade que alguns judeus, até por conta do perigo que corria, porque havia uma rixa entre judeus e samaritanos, tomavam outro caminho, mas faziam uma volta muito longa. Então, por esse motivo geográfico, foi necessário ele ali passar por Samaria. Ali então ele tem esse encontro, o nosso Senhor, com essa mulher samaritana.
Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou seria em Jerusalém? Nesse diálogo, então, nosso Senhor ensinou duas lições importantes. Qual? A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana, então, dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus, teve um encontro com ele e ouviu um pedido do mestre. Observe que é o mestre que toma a iniciativa em dizer: dá-me de beber. Sempre é Deus que toma a iniciativa. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O mérito, a honra, a glória, o enaltecimento, irmãos, da salvação, do convencimento do pecador, somente a ele pertence. É o poder do Espírito Santo que, no vale da sombra da morte, dá vida a mortos. Dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o Divino Mestre, até que este, o nosso Senhor, lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Ele então estava falando de algo extremamente espiritual, irmãos, de um contato com ele, o eterno Filho de Deus, a única porta, o único caminho, a única escada, como já fiz alusão anteriormente, que liga a terra aos céus. Ele estava então falando sobre uma água da vida, que só é possível quando nós cremos em Cristo de todo o coração. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Qual? Toda pessoa necessita, e aí eu coloco aqui, necessita desesperadamente de Deus, irmãos. Estão mortos em delitos e pecados. Toda a humanidade caminha para juízo, condenação e inferno. E só Jesus, o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pode mudar toda a história da humanidade, dando sentido à sua vida, fazendo uma obra grande e mudando o seu caminhar. Ao contrário de caminhar para juízo, condenação e inferno, caminhar para os braços do Deus eterno. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Pesa sobre cada um de nós cristãos, como igreja, cumprir a missão que nos está proposta. Precisamos pregar o plano bendito de salvação, as boas novas do reino. O Evangelho é a espinha dorsal da nossa fé e nós precisamos, irmãos, proclamá-lo como arauto. Nós pregamos o Evangelho e Deus é quem vai fazer a obra no coração daqueles que nos ouvem. Sempre que pregarmos o Evangelho com verdade, algumas atitudes surgirão. Sempre que o Evangelho é pregado, não há uma passividade daqueles que nos ouvem. Ou eles virão para o nosso Deus ou pegarão em pedra para nos apedrejar. Jamais ficarão passivos. Isso acontecia quando Jesus pregava. Essa verdade acontecia quando o apóstolo Paulo pregava.
ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi expulso da cidade, mas ali no meio da turba, da multidão, havia pessoas que vinham para Deus, entendia a mensagem poderosa do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e se rendia a Deus, ao Evangelho. A sua missão, meu irmão, minha irmã, a minha missão, a missão da igreja é proclamar o Evangelho com clareza, proclamar as boas novas de salvação no vale da sombra da morte. E esse mundo tenebroso é esse vale. Fazer a obra da vida a mortos, atuar na ressurreição, é Deus quem atua. Não cabe a nós, é Deus quem faz essa obra. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa, Jesus ali e a mulher samaritana, dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração. Se em Jerusalém, no monte, ou no monte Gerizim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus, em resposta à sua indagação. Nosso Senhor revela, então, uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. Qual? O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Então, irmãos, o culto que tem por escopo, finalidade, o nosso Deus, cultuamos o nosso Deus e para agradá-lo, é feito em espírito e em verdade. A despeito do lugar, do cenário aonde estivermos, a nossa vida deve ser uma vida plena de entrega ao nosso Deus e de uma adoração completa. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração, ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal, ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. O nosso Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, precisamos adorar o nosso Deus diuturnamente, através da nossa vida, irmãos. Quando estamos exercendo a nossa profissão, quando estamos estudando num colégio, na faculdade, fazendo um curso, quando estamos no nosso lazer com os nossos filhos, com os nossos netos, quando estamos na casa do nosso Deus, dando continuidade ali, quando nos reunimos semanalmente, a nossa vida deve ser uma vida completamente entregue ao nosso Deus. Nos nossos relacionamentos, quando estamos em meio à sociedade, as nossas ações, o nosso proceder é em todo momento, em todo lugar, quer comamos, quer bebamos,
tudo deve ser feito para a glória do Deus eterno. Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local de adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. Toda adoração que agrada a Deus, irmãos, é feita fazemos por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome dele, na autoridade dele. Ele é o único mediador entre Deus e nós. Não existe outro mediador. Ele nos adquiriu para ele mesmo. Adoração bíblica, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada Istanhanva, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característico de adoração, o que eu falei no início, quando mencionei a palavra temor a Deus, que é reverência, respeito, entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso e nós somos os seus vasos de barro, canais, instrumento para ser usado nas mãos dele. A adoração como ato de rendição precisa haver uma entrega. Adoração como ato de serviço a Deus. Precisamos trabalhar para o nosso Deus, servi-lo, e esse serviço deve ser de forma voluntária e por amor, reconhecendo tudo aquilo que ele já fez por cada um de nós, e deve ser uma experiência interior nossa. Fomos feridos pelo Evangelho para viver para o nosso Deus. Neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A mensagem do Evangelho deve ser pregada a todos os moradores do planeta Terra, porque a humanidade está em um estado tenebroso, em um estado caótico, e só o Evangelho pode dar vida a mortos. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. É um prazer enorme estar aqui com os irmãos. Eu desejo que o nosso Deus lhe dê um dia muito produtivo. Ele me dando vida, querendo o nosso Senhor. Na próxima lição falaremos sobre Jesus, o pão da vida. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado por essa grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui estarmos falando, ó Pai, do teu grande e imenso amor. Continue nos ajudando, ó Pai, nessa obra tão necessária. Temos convicção que o Senhor nos chamou, ó Pai, para proclamarmos as boas novas de salvação. E aqui estamos, ó Pai, compartilhando do Evangelho, meu Senhor amado. Peço uma bênção especial sobre a vida de todos aqueles que estarão participando dessa pré-aula. Nos dê coragem, nos dê ânimo a cada um de nós nessa peregrinação no planeta Terra como forasteiro que somos. Deus amado, nos dê dotação de poder para continuarmos testemunhando, falando do teu grande e imenso amor.
Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus.